Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E se você está chegando agora, vai dando seu like, aproveita para compartilhar essa mensagem com outra pessoa, com algum amigo. É uma mensagem muito importante que nós vamos falar. O tema que trataremos hoje é a grande tribulação. Se você está chegando agora e você não ouviu ainda as outras mensagens que nós publicamos, eu queria te convidar a entrar no nosso canal, o canal da Igreja Casa Restaurada, e assistir as outras mensagens que falam sobre o arrebatamento, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o governo do Anticristo. E depois, dentro dessa sequência, você vai conseguir nos acompanhar dentro do assunto que trata do final dos tempos e da volta de Cristo. Amém? Vamos orar colocando diante do Senhor essa mensagem, pedindo a bênção de Deus. Feche teus olhos. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, coordena as nossas ideias, nos dá revelação e clareza na Palavra, de uma maneira simples e fácil, para que possamos compreender todo o Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Então, nós, dentro da sequência do nosso estudo, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, em outra mensagem, aonde a igreja vai ser levada à presença de Jesus, e a igreja vai ficar na presença do Senhor num evento chamado as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, e ali aquela igreja do Senhor, dos salvos em Jesus Cristo, vão estar participando de uma grande festa com o Senhor. A igreja vai estar recebendo galardões. Durante esse mesmo tempo, aqui na terra, vai acontecer um período de 7 anos de governo do Anticristo, onde 3 anos e meio será de aparente paz e 3 anos e meio será de grande tribulação. Então, exatamente isso que nós vamos falar hoje. O apóstolo João, ele teve uma visão a respeito desses acontecimentos, e ele vai descrevendo tudo aquilo que ele está vendo de uma forma muito simbólica. Então eu quero ir gradativamente explicando para que a gente possa compreender. Então entenda, a igreja, aqueles que são salvos em Jesus Cristo, vão estar na presença do Senhor. Os que ficarem aqui na terra serão aqueles que nunca se entregaram a Cristo, ou os que um dia se converteram, um dia conheceram a Cristo, mas por algum motivo estavam no pecado, na iniquidade, ou afastaram-se do Senhor, estavam em apostasia. Então estes ficarão. Lembra daquela parábola onde Jesus fala das virgens, né? 10 virgens, 5 entram para o encontro com o noivo e 5 ficam do lado de fora da festa. É exatamente isso. Então, aqueles que estarão aqui na terra no período dos 7 anos do governo do Anticristo, esses são os que ficaram e os que nunca se converteram. O apóstolo João, ele diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 5, no verso 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então ele está ali vendo um livro com 7 selos, não é? E continua: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então João está tendo aquela visão, ele está no céu, não é? Vendo um ancião falando: olha, esse livro que você está vendo com 7 selos, que ninguém pode abrir, existe um que pode abrir, é o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele vai abrir o livro. O leão da tribo de Judá é uma referência a Jesus Cristo, né? Então Jesus abriria o livro. Aí continua: então vi no meio do trono e dos
4 seres viventes e entre os anciãos de pé. Então ele está vendo ali o trono de Deus, está vendo seres viventes, vendo anciãos, não é? Que entendemos serem os 12 apóstolos do Cordeiro e sendo os 12 patriarcas, né? A Bíblia fala de 24 anciãos, então subentende-se os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, ali aqueles homens em pé, e ele vendo o trono de Deus. Então ele olha e vi no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então ele literalmente vê ali um cordeiro, um animal, né, como morto, é uma referência a Jesus Cristo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele está vendo um cordeiro com 7 chifres. Quando fala 7 chifres, fala de autoridade do Cordeiro, que é Jesus Cristo com autoridade, e que tinha 7 Espíritos de Deus. O que é 7 Espíritos de Deus? Deus tem 7 Espíritos? Não, 7 características do Espírito de Deus. E isso está escrito no livro de Isaías. Se você gosta de tomar notas, escreve aí Isaías capítulo 11, no verso 2. Ali fala dos 7 Espíritos de Deus, ou 7 características de Deus. Só para você saber, o Espírito do Senhor é o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho e de temor ao Senhor. Então, são os 7 espíritos que fazem referência a Jesus Cristo, né? Então, continua. Então, ele está ali vendo um cordeiro como morto, e verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, naquele momento que o Cordeiro, que é Jesus, vem e pega aquele livro selado na sua mão, então os anciãos, ou seja, todos os que estavam ali na presença do trono de Deus, se prostram, adoram ao Senhor e entregam taças com incenso, que simbolizam a oração dos santos. O que é a oração dos santos? Todas as pessoas que viveram, que foram fiéis a Deus e convertidas ao Senhor, as suas orações são entregues a Deus como um aroma suave, como um incenso, são entregues ao Senhor. Essa cena que João está enxergando, a partir daqui, o que acontece? O Cordeiro, que é Jesus, ele começa a desatar os selos daquele livro. E quando ele vai desatando os selos, ele vai revelando coisas que vão acontecer na terra. Em que momento? Então estamos ali dentro daqueles 7 anos do governo do anticristo. 3 anos e meio de aparente paz. A Bíblia diz assim, quando disserem a paz, está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando disserem a paz, então virá repentina destruição. Então, 3 anos e meio de aparente paz, vai haver acordo entre o mundo muçulmano e Israel, as nações não vão guerrear, vão estar numa aparente paz. Por quê? Porque vai se levantar um grande líder mundial, provavelmente virá da ONU, e esse líder mundial, ele vai promover uma trégua, uma paz aparente entre os países. Essa guerra comercial, guerra política, guerra religiosa, tudo isso vai cessar por conta do governo desse homem. A partir dali vai vir o número, que vai ser o número chamado número da besta, as pessoas só vão poder comprar se tiverem a identificação, tudo isso vai estar acontecendo aqui embaixo, não é? Mas num dado momento, esse homem, que é o anticristo, ele chega em Jerusalém, e entrando em Jerusalém, ele se declara Deus. Quando ele se declara Deus, a Bíblia diz que ele vai ao templo de Jerusalém, se assenta como se fosse Deus e pede adoração para si. Nesse momento, os judeus de Israel se voltam contra ele, porque os judeus eles não vão adorar o anticristo. A princípio, todos vão pensar que ele é o Messias, porque o mundo inteiro espera um grande líder. Os muçulmanos esperam um Mahdi, que é um líder mundial, ou um grande califa. Os budistas esperam um líder mundial. Em todas as religiões,
há a espera de um líder mundial, os Hare Krishnas esperam a vinda do Krishna, ou seja, todas as religiões, elas aguardam a vinda do seu Messias, não é? Como até o cristianismo ensina que Jesus voltará, as religiões também falam sobre isso. Vão achar que esse anticristo, que esse grande líder mundial, é o tal líder da sua religião. Então muitos vão adorá-lo, porém os judeus não o adorarão, porque ele vai profanar o templo de Deus, ele vai profanar a tradição dos seus pais, ou seja, ele se voltará contra o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, e ele se proclamará Deus. Nesse momento, Israel se volta contra ele e diz: não vamos te adorar, não vamos prestar culto a você. Então aí começa a grande perseguição a Israel e uma grande luta. Aí, aquele tempo de aparente paz, 3 anos e meio, se transforma em 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quando o Cordeiro pega o livro e ele vai abrindo selos, ele vai revelando o que acontece naqueles 3 anos e meio da grande tribulação. Ok? Então vamos lá. Mateus 24, e eu vou deixar marcado aqui na minha Bíblia, no Apocalipse, porque eu vou voltar para ele. Mas Jesus já havia explicado isso aos seus discípulos em Mateus capítulo 24. E ali ele descreve a sequência das coisas que aconteceriam. Vamos até lá, Mateus 24, a partir do verso 1. Jesus ele fala aos seus discípulos como as coisas aconteceriam. E diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram os seus discípulos dele para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí, verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, porque Jesus falou que o templo ia ser destruído, né? Então, quando acontecerão estas coisas? Dize-nos os sinais que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, eles perguntaram a Jesus literalmente: quando vai ser a tua vinda? Quais serão os sinais? Aí Jesus começa a explicar. Lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, em primeiro lugar, virá um falso profeta, não é? Virá uma pessoa da religião falsa, porque ele vai dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E é uma mentira, não é o Jesus voltando, não é o Senhor Jesus, mas é alguém se dizendo o Messias. Então, Jesus já avisou: aparecerá um falso profeta. Aí continua: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, depois que aparecer um falso Messias, vai haver guerras e rumores de guerras. Aí continua no verso 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então veja, primeiro aparece um falso Messias, depois aparecem as guerras, na sequência vem fome e depois disso terremotos. Aí no verso 8 diz: porém tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados. Tribulação, né? Jesus estava explicando, tribulação. E vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, todos aqueles que se voltarem contra o anticristo, entendendo que ele é falso, e declararem que Jesus Cristo é o Cristo verdadeiro, é o Messias, é o Senhor, então por causa do nome do Senhor, muitos serão perseguidos. Amém? Porque o anticristo ele vai ser implacável na perseguição com todos aqueles que forem contra a sua vontade, contra as suas ordens, contra tudo aquilo que ele deseja que o mundo faça. Será um imperador, um ditador, e todo mundo que fugir a esta regra, então será perseguido. E a palavra do Senhor, ela conta exatamente isso agora lá em Apocalipse. Então lembra, falso profeta, falso Messias, guerras, fome,
terremotos em muitos lugares. Vamos até o capítulo 6 de Apocalipse. Então, o Cordeiro ele começa a abrir os selos. Então, no verso 1 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então o primeiro selo que o Cordeiro, que é Jesus, tira daquele livro, revela o aparecimento de um cavalo branco com um cavaleiro, ele tinha na mão um arco, não é? E ele vem com coroa, ou seja, reinando. Então era um cavaleiro reinando que vem vencendo. É uma referência ao anticristo. Então, o primeiro cavalo branco, e por que branco? Porque branco é o símbolo da paz. Então aparece primeiramente um homem propondo a paz mundial. Ele vem com coroa, reinando, com arco na mão, ou seja, tem autoridade militar, autoridade de guerra, mas não está fazendo guerra. Ele vem no cavalo branco. Então é uma referência ao anticristo. Então lá no céu Jesus autoriza o aparecimento do anticristo como ele é. Então até então, não é? O que está acontecendo aqui na Terra? Um grande líder mundial, um grande governante, um grande expoente que vai sair da Europa ou, enfim, de algum conglomerado de países, não é? Então esse homem vai se declarar um Messias e um Deus. Quando? Quando o Cordeiro abrir o primeiro selo. Então aí ele aparece, agora é o cavalo branco que aparece, e ele se declara um líder mundial, mas um Deus. Aí continua na sequência, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo selo revela o cavalo vermelho e o seu cavaleiro vem para promover a guerra. Então, dentro da sequência, aparece o anticristo, na sequência vem a guerra. Lembra que Jesus explicou isso lá no livro de Mateus? Primeiro aparece um falso profeta, o anticristo, depois aparece o homem da guerra, ou seja, na sequência de acontecimentos, a guerra ela vem. E Jesus abre agora o terceiro selo, que está no verso 5, e no verso 5 diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como com voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. O que significa isso? Quando Jesus abre o terceiro selo, é liberado sobre a terra o cavaleiro preto, né? O cavalo preto com o seu cavaleiro, e ele vem trazendo uma balança, uma medida para medir trigo e cevada por denário. O que significa isso? 1 denário era a unidade monetária para um trabalhador, para um dia de trabalho. Então o indivíduo trabalhava o dia inteiro, no final do dia ele ganhava 1 denário. Com aquele denário, aqui o texto está dizendo, ele vai comprar uma medida de trigo, vai comprar um pouco de comida, ou seja, vai ser o período da fome. Então depois que vem o anticristo se revela, vem um tempo de guerra. Depois do tempo, na sequência do tempo de guerra, vem um tempo de escassez de alimento, um tempo de fome, onde as pessoas vão trabalhar por um prato de comida. Veja que vai ser um tempo terrível, onde vai haver racionamento de alimento. Nós já passamos isso agora nesse período do coronavírus, né? Em alguns países houve racionamento de comida. A pessoa ia até um supermercado, não podia comprar tudo aquilo que queria, mas só podia pegar 1 ou 2 leites, um pouco de macarrão, farinha, enfim,
houve racionamento. Agora você imagina isso numa proporção mundial sob o governo do anticristo. E um detalhe, quando a igreja for arrebatada ao céu, o Senhor vai levar todos os salvos para a sua presença e o Espírito Santo de Deus vai junto. O Espírito Santo de Deus ele sai da terra. Quem vai estar aqui? O anticristo e os demônios, ou seja, a resistência espiritual da igreja não vai mais existir. Então os demônios vão estar fazendo aquilo que eles querem, não é? Sem a resistência da intercessão da igreja. Então vai ser um tempo muito terrível de opressão, de endemoniamento, é por isso que chama tribulação. Amém? Então depois desse tempo de fome, que a Bíblia revela como o cavalo preto, veio o quarto selo. Jesus ele abre o quarto selo e diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com mortandade, e por meio das feras da terra. Então aqui o quarto selo aberto revela o quarto cavaleiro, o quarto cavalo, que mostra na visão de João um cavalo amarelo, né? E com um cavaleiro que trazia a morte. Então, anticristo, na sequência vem a fome e depois agora está vindo anticristo, guerra, fome e a morte vem na sequência. E o texto bíblico diz que ele recebeu autoridade para matar a quarta parte da terra, ou seja, 1/4 da população da terra morrerá. Morrerá de fome, morrerá de peste, morrerá assassinada, enfim, com tudo que vai estar acontecendo. Amém? Entenda, meu irmão, que isso é muito sério, isso não é uma história de ficção. Tudo que a Bíblia disse que aconteceria no passado, aconteceu. E o que ela diz que ainda vai acontecer, acontecerá. A Bíblia não mente. Então essa mensagem, ela não é uma mensagem evangelística para que alguém escute e se converta. Até que pode, que em nome de Jesus, se alguém estiver me ouvindo e nunca entregou a vida para Jesus, faça isso neste momento. É a oportunidade de estar aliançado na presença de Deus. Mas essa mensagem ela tem muito mais a finalidade de alertar a igreja a andar em aliança com Deus, não andar de maneira superficial, de maneira leviana, vivendo no pecado, na iniquidade, vivendo de qualquer jeito, achando que no final vai dar tudo certo. Afinal, estamos no tempo da graça, e a graça, ela suporta todas as coisas. Não é assim. A graça, ela é maravilhosa, mas existe um teto do limite da paciência de Deus, existe um teto. Deus, ele não suporta o pecado. Então, se aquele que conhece a Jesus e se converteu e ainda está no pecado, precisa abandonar essa prática, precisa mudar de vida. O relacionamento com Deus tem que ser sério. Amém, gente? Glórias a Deus. Agora vem o quinto selo. Então 4 selos foram abertos e agora vem o quinto selo, e esse aqui é muito bacana. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, nos não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos, como igualmente foram. O que era aquele quinto selo? Jesus ele abre o selo e revela que das pessoas que ficaram na terra, muitos vão se converter. Muitos vão se converter, muitos vão morrer aqui. Lembra que vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, não é? 1/4 da terra vai morrer, mas muita gente vai ver que aquele anticristo é falso, é um tirano. Aí vão se arrepender e vão orar a Deus e falar: Senhor, nós te queremos, nós te aceitamos. A partir daí são salvos, não é? Mas vão passar por todo o problema que está aqui.
Então, durante o tempo da grande tribulação, muita gente vai ser salva e muita gente vai morrer. Amém? Morre salvo. Amém, gente? Glórias a Deus. Mas em nome de Jesus, que você não tenha que entrar nesse tempo, que você esteja durante esse período já na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Nós não precisamos entrar nisso, nós temos que ser fiéis a Deus para que a nossa salvação ela esteja garantida no Senhor e que ela não venha pela dor da tribulação. Glórias a Deus. Aí depois vem o sexto selo, são 7, né? Vem o sexto selo e diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento. Então o texto está dizendo de grandes terremotos e as estrelas caindo do céu. Essa é a visão que o apóstolo João está vendo. E se você for agora lá em Mateus capítulo 24, no verso 29, você vai ver que Jesus ele disse: as estrelas cairão, o firmamento vai ser abalado. O que significa isso? Que durante o tempo da grande tribulação, uma das coisas que vai acontecer, não é? Que é chamado da abertura do sexto selo, Deus vai permitir terremotos, fortes terremotos, e Deus vai permitir a queda de meteoros. Meteoros vão cair, por isso que João via estrelas caindo, né? Então meteoros vão cair sobre a terra. Vai ser um tempo que, se não bastasse fome e guerra, ainda vai ter abalo sísmico, ainda vai haver situações em condições meteorológicas muito ruins. É um tempo muito terrível, mas tudo isso debaixo da permissão de Deus, porque Deus está trazendo juízo contra o anticristo e contra todos aqueles que estão adorando a Satanás, adorando o anticristo, fazendo os cultos satânicos. Tudo isso vai estar acontecendo, mas Deus está trazendo juízo sobre tudo isso. Amém, gente? Na sequência, é aberto o sétimo selo. E esse sétimo selo nada mais é do que o destrinchar, o esmiuçar do sexto. Então o sexto selo fala de terremotos, de estrelas caindo do céu, e o sétimo selo conta isso detalhadamente. Então não vou ler aqui agora, senão vai ficar muito extenso, não é? Mas as coisas vão acontecendo no sétimo selo, que é uma explicação do sexto: terremotos, abalos sísmicos e um monte de catástrofes que acontecerão. Durante esse tempo que tudo isso vai estar acontecendo, algumas coisas no sentido da conversão de pessoas também vai estar acontecendo. Apocalipse 7, no verso 4 a 8, nos mostra algo bem interessante. O Senhor vai salvar, e a Bíblia diz que vai selar na testa, né? Está escrito aqui, vai selar 144 mil homens judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. O Senhor vai selar esses homens, vai tomar para si, e eles vão testemunhar de Jesus Cristo por todo o mundo. Veja, capítulo 7, a partir do verso 4 eu vou ler. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí da tribo de Judá, de Ruben, de Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Zacar, Zebulon, José e Benjamim, ou seja, as 12 tribos, 12 mil homens descendentes desses patriarcas, 12 mil homens separados para Deus, selados por Deus, onde o anticristo não vai poder matar, não vai poder fazer mal a eles, e eles vão testemunhar do Senhor, vão pregar, eles vão ser testemunhas do Senhor. A Bíblia diz mais para frente que eles andarão com o Senhor. Amém? Isso é algo poderoso. Então, ao mesmo tempo que coisas terríveis e juízo de Deus vão estar caindo sobre a terra, o Evangelho vai estar sendo pregado, as pessoas vão estar sendo alertadas que aquele Messias é falso, que o anticristo é servo de Satanás. Eles vão estar declarando que o Senhor Jesus é de fato o verdadeiro Messias. Muita gente vai estar se convertendo, os judeus em Israel e no mundo inteiro, que vão cair em si, então vão estar se convertendo. Amém? Outro fato interessante vai acontecer, que está descrito no capítulo 11
Então tudo isso ali naquele período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Capítulo 11 de Apocalipse, no verso 3, diz assim: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Presta atenção, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, lá em Israel, em Jerusalém, vai aparecer 2 homens que a Bíblia chama de 2 testemunhas, vão andar de pano de saco, de forma humilde. Esses homens vão ter poder da parte de Deus para fazer coisas espetaculares. Lendo o texto, nós entendemos que eles ou são muito parecidos com Moisés e com Elias, ou, de fato, Deus traz Moisés e traz Elias, não é? Pode acontecer isso? Sim, porque Elias foi levado aos céus. Elias não morreu, né? Se nós lemos a história, Elias não morre, ele é levado ao céu. E Moisés, a Bíblia diz que quando ele sobe no monte, para Deus o recolher, depois o povo procura Moisés e não o encontra. O corpo de Moisés nunca foi achado, Moisés nunca foi enterrado. Acredita-se que ele possa ter sido levado, né, pelo Senhor. Esses 2 homens, 2 testemunhas que vão estar em Jerusalém, o texto diz 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, eles vão estar testemunhando de Deus com as mesmas características e sinais de Elias e de Moisés. Então, há quem acredite, ou são pessoas com os mesmos dons e unção e poder, ou são eles mesmos que Deus trouxe aqui na terra, não é, para fazer essas coisas. Então, continua o texto. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso aconteceu com Elias, né? Elias orou, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Elias orava, caía fogo do céu. Dessas testemunhas, ela vai orar, cai fogo do céu se alguém tentar fazer mal a eles, né? Verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Lembra que Elias orou e durante 3 anos não choveu em Israel? Então, terá autoridade para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a toda a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem fez isso? Moisés. Moisés orou, o rio Nilo virou sangue, não é? E ele feriu o Egito com flagelos, as 10 pragas do Egito, lembra disso? Então, uma dessas testemunhas também tem autoridade para converter água em sangue, para orar e cair flagelos sobre a terra. Por quê? Porque essas 2 testemunhas, elas vão confrontar o anticristo em poder. O anticristo vai ter o poder de Satanás para fazer sinais, mas as 2 testemunhas vão ter o poder de Deus maior do que do anticristo. Então eles vão fazer sinais na terra para declarar que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Messias. Juntamente, nesse mesmo tempo, 144 mil judeus convertidos e selados vão estar proclamando o Evangelho pelo mundo, e uma outra parte do mundo vai estar adorando a Satanás, adorando a besta, achando que o anticristo é Messias. Então isso tudo vai estar acontecendo aqui embaixo, a guerra vai estar acontecendo, e algo que vai ser peculiar, no momento em que Israel disser: nós não aceitamos esse homem como Messias, ele não é Deus, ele é falso, então o anticristo ele investe contra Israel em guerra. As nações que estavam numa aparente paz olham para Israel e dizem assim: Israel é o grande problema, Israel que está trazendo perturbação ao mundo. Então as nações se voltam em guerra contra Israel. Então Israel começa a ser atacada pelas outras nações. Israel fica sozinho dentro do contexto mundial e bélico militar. O que Israel tem a seu favor? Os 144 mil que vão estar pregando pelo mundo inteiro, as 2 testemunhas com a unção de Elias e a unção de Moisés, fazendo sinais, fazendo cair fogo do céu, operando maravilhas e trazendo juízos de Deus contra aqueles que se voltarem contra Israel. Amém? É isso que vai estar acontecendo aqui.
Na sequência, o texto bíblico diz que vai chegar um momento que o anticristo vai confrontar as duas testemunhas em Jerusalém. E o anticristo vai matar as duas testemunhas, porque Deus permitiu, obviamente, né? Então está escrito aqui, no verso 7 do capítulo 11, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então o anticristo vai lá e mata as duas testemunhas, que pode ser Moisés e Elias ou alguém com as mesmas características, né? O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Por que é chamado espiritualmente de Sodoma e Egito? Tamanha quantidade de prostituição, pecado e iniquidade que vai estar acontecendo lá. Então é espiritualmente chamado Sodoma e Egito, mas ali é onde o Senhor foi crucificado, é Jerusalém. Então as duas testemunhas morrem em Jerusalém. Amém? Continua. As pessoas vão rir, vão se alegrar, vão debochar de Deus, vão falar: onde está Deus? Que agora o anticristo, né, que eles vão dizer que é o Messias, matou aqueles impostores, né? Tudo isso vai acontecer. Verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, né? 3 dias sempre é ressurreição, né? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles entrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. O que aconteceu? Depois que as duas testemunhas ficaram mortas em Jerusalém, em praça pública, os seus corpos ficaram lá. Não foram enterrados. O anticristo deixou eles como exemplo, aquele que se volta contra o anticristo, então deve morrer. Ficaram lá como exemplo, né? Mas depois de 3 dias e meio, não é? O Senhor colocou de volta neles o Espírito e eles ressuscitaram. E uma voz disse: vem para cá. Então os dois sobem numa nuvem, são arrebatados e vão para o céu à vista de todos. Veja que isso vai ser televisionado, isso vai ser passado para o mundo inteiro vai ver isso. Aí olha só o que a Bíblia diz. Naquela hora houve grande terremoto, na hora que eles foram arrebatados, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, Jerusalém. Terremoto em Jerusalém vai ruir a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, naquele momento, os dois ressuscitam e são arrebatados à vista de todos. Isso vai aparecer na televisão em todo lugar, né? Tem um terremoto em Jerusalém, muitos prédios caem, 7.000 pessoas morrem. Os que não morreram, eles vão ficar ali atônitos, né? Atônitos com aquilo que está acontecendo, e a Bíblia diz: vão dar glórias ao Deus do céu. Muita gente se converte ali naquele momento. Então veja quantas coisas estão acontecendo: guerra, fome, peste, perseguição. Todos aqueles que não quiseram levar o número da besta ou vão ser assassinados ou vão morrer de fome. Muita gente vai fugir, vai se esconder no campo, se esconder em fazendas, se esconder em lugares, e vão tentar passar esses 3 anos e meio fugindo de perseguição. Muita gente vai ficar viva e não vai passar por aquela perseguição direta, porque vai conseguir ficar escondido, mas imagina, o mundo inteiro vai estar debaixo do controle do anticristo, né? Então vai ser um tempo terrível, mas em especial em Jerusalém, em Israel, vai estar tendo guerra, ataque das outras nações, 144.000 judeus convertidos, selados pelo Senhor, testemunhando do Senhor, e as duas testemunhas com a unção de Elias e de Moisés, fazendo sinais, fazendo maravilhas. Eles morrem, ressuscitam. Terremoto em Jerusalém, 7.000 pessoas morrem no terremoto,
e muitos vão dar glórias a Deus porque vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia! E depois disso, terminando os 3 anos e meio da grande tribulação, então agora, de fato, vem um evento que é chamado a volta de Cristo, Batalha do Armagedon. Então isso eu vou deixar para a próxima mensagem. A sequência disso, Jesus Cristo volta pessoalmente em carne e osso com a sua igreja e ele desce no Monte das Oliveiras e ali no Vale de Cedron ele vai julgar as nações, mas isso nós vamos ver no próximo capítulo e na próxima mensagem. Eu queria agora fazer uma oração muito séria, porque o intuito dessa série de mensagens não é apenas trazer conhecimento teológico para que você conheça a história bíblica e final dos tempos, mas é para que a igreja se posicione com Deus. Não é tempo de andar frio, não é tempo de andar no pecado, não é tempo de dizer, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, eu gosto do pastor, não gosto do pastor, eu estou magoado com o irmão da igreja, não vou mais para a igreja. Gente, é tempo de maturidade espiritual, tempo de posicionamento com Deus. Deus te chamou para a salvação, Deus te chamou para ser luz do mundo, sal da terra, Deus te chamou para ser o reflexo da glória de Deus. Portanto, não deixa Satanás te enganar. Tome um posicionamento agora com o Senhor Jesus de fidelidade, de seriedade, de maturidade com Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos humildemente na Tua presença e queremos, Senhor, declarar que só Tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Pai amado, eu coloco a igreja do Senhor diante de Ti e te peço, Espírito Santo de Deus, toca no coração daqueles que nunca se entregaram a Ti, daqueles que nunca se converteram, vai ao alcance deles, salva essas vidas, Pai, salva os parentes, salva, Senhor Deus, pais, filhos, aqueles que ainda não entregaram o coração a Cristo, que o façam em tempo oportuno, em nome de Jesus. E aqueles que já aceitaram Jesus, mas estão titubeando na fé, que hoje se posicionem de forma séria com o Senhor, que se arrependam de pecados, que voltem à casa do Senhor, que deixem as picuinhas, a imaturidade, que deixem as raízes de amargura, que arranquem do coração os seus problemas e se posicionem com Cristo. Porque todos nós queremos estar na Tua presença e não queremos ver nenhum ficando aqui no período do governo do anticristo e na tribulação. Sabemos que esse tempo vem logo, os sinais estão acontecendo. Senhor Deus, líderes mundiais dizendo temos que levantar rapidamente um grande líder. Esse ano, o presidente da ONU já falou isso, temos que levantar um grande líder. A qualquer momento tudo isso vai acontecer. Pai amado, que a igreja tome consciência dessa seriedade e se posicione contigo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe e que essa palavra fale muito ao teu coração.